Olá, boa noite. Estamos iniciando o Papo Dinâmico, mais uma edição do programa Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. E hoje recebendo aqui duas personalidades renomadíssimas e queridíssimas do público goiano, nada mais, nada menos do que Jackson Abrão e Paulo Berg. Muito boa noite a vocês, sejam bem-vindos aqui na PUC TV Goiás. Muito boa noite, professor Daniel, boa noite, colega Paulo Berg. Prazerão estar junto de você aqui. Bom te ver. Só assim, né, pra gente se ver. Professor, obrigado pelo convite, um abraço a todo mundo, abraço ao telespectador, abraço aí a equipe toda da PUC TV, que está fazendo nesse momento aqui um encontro histórico, sabia? Que embora tenhamos trabalhado juntos por quase 20 anos, foram 17 anos que eu fiquei na Anhanguera, nós nunca dividimos uma entrevista. A bancada já dividimos quando eu apresentava e ele entrava com esse vozeirão todo aí, lendo o editorial, aquela coisa toda, mas nunca num papo que eu tenho certeza que vai ser muito agradável como hoje. Prazerão, mestre. Pois é, você, Paulo Berg... Eu gostaria de fazer uma observação aqui, que eu tenho muito orgulho de dizer isso, porque eu me rendi à qualidade do nosso grande apresentador, Paulo Berg. Eu era o apresentador do jornal, percebendo que ele estava muito bem e numa linguagem objetiva, melhor do que eu falei, Paulo, assume o trono. Eu tenho orgulho de dizer isso, porque eu acho que eu dei um atestado de respeito à qualidade do profissional que ele é. Ele era tão bom apresentador que nós emprestamos ele para a Rede Globo apresentar o jornal em Brasília, ir a Brasília e apresentar o jornal hoje de Brasília, porque alguém que era o apresentador estava de férias e a gente emprestou o Paulo Berg para a Globo de Brasília. Lembra disso? Verdade, você me emprestou para o Toninho Drummond. Foi no final de 79 e começo de 80. E eu voltei, mas porque é interessante, né, professor? Fala assim, tá na Globo, tá com... Claro, a Globo é a grande emissora ainda do país e com certeza vai ser durante muito tempo. Mas tem-se a impressão de que o salário é uma maravilha, né, aquela coisa toda. Enfim, e não é. Mas naquele ano eu tinha comprado apartamento, tinha trazido minha mãe de São Paulo, que eu sou paulista. Sim. Então, por uma série de razões, eu optei por ficar aqui em Goiás. E muita gente não entendeu, você lembra disso? Mas você deixou a Globo? Não, aqui é melhor. E não me arrependi, que foi na Anhanguera que eu vivi grandes momentos. Como a gente trabalhou junto muito tempo, ele está se esquecendo também que ele era editor do Caderno 2 do Jornal Popular também. Você esqueceu de dizer. Eu me lembro. Ele, além de apresentador na televisão, ele era também o editor-chefe. Agora, vocês imaginam a minha honra estar aqui com vocês dois, que eu conheci vocês dois no vídeo, né? O senhor era desse tamanhinho, né? Mas desde esse tamanhozinho até certa idade, acompanhando vocês sempre, até hoje, né? Acompanho vocês no vídeo, já sempre na TV Anhanguera. Você em grande parte na TV Anhanguera e depois em outros veículos também que você atuou, né, Paulo? É verdade. Você veio de São Paulo, você é de São Paulo, começou lá em São Paulo a carreira de jornalista? Eu comecei, eu estava fazendo 50 anos, né, de jornalismo esse ano. Eu comecei em 69 na Rádio Bebedouro. Rádio Bebedouro, eu fazia de tudo, era operador de áudio, era locutor, redator, programador musical, fazia o noticiário, aquela coisa toda, para ganhar um salário mínimo. E achei maravilhoso, porque ali aprendi muita coisa. E passando de férias por Goiânia, eu já tinha dois irmãos que moravam aqui, o Ângelo, o Santos e também o Antônio, e eles trabalhavam, você se lembra, com laranja, né? Porque Goiás não produzia laranja na época. Então eles traziam laranja de Bebedouro, que é a capital nacional da laranja, e eu estava de férias pelo Nordeste, passei por aqui, e o pai do Tércio Rimoli, da Ângela Rimoli, trabalhava com eles. E um dia ele foi fazer serviço de banco, fazia 3, 4 dias que eu tinha chegado, falou, você não vai sair? Vamos sair um pouco. Eu vou lá no Banco Nacional, que ficava ao lado da TV Anhanguera, na Avenida Goiás, falou, vou ao banco, enquanto eu faço serviço de banco, você conversa com o Tércio, porque nós éramos vizinhos lá em Bebedouro, vizinhos mesmo. E quando eu fui conversar com o Tércio me apresentou para o Paulo Grampola, que era o chefe dele, era um carioca que tinha vindo para remodelar a TV Anhanguera e conseguiu remodelar. E o Grampola, na hora que o Tércio me apresentou, eu com 23 aninhos, né, cheio de cabelo, bronzeado da praia, novinho e etc. E o Tércio falou, meu amigo Paulo lá de São Paulo trabalha em rádio, o Grampola olhou para mim, trabalha em rádio.
vou gravar um teste com você. Foi a coisa mais maluca que aconteceu. Eu quis o destino que fosse dessa maneira. Fiz o teste, eu me lembrei, eu fui o número 67. Tinha, antes de mim, 66 colegas que já haviam gravado o teste. Ok. E tive o prazer, a honra de ser escolhido, o senhor Jaime Cano, inclusive, né, foi a palavra final. Foi direto para a TV ou foi para o rádio primeiro? Não, direto para a Aqui TV. eu nunca fiz rádio. Nunca fez rádio, Não. ok. Agora, o Jacques começou no rádio, né? A minha história merece um sorriso de vocês. Eu vou relatar porque realmente é absurda a história. Eu tinha 15 anos de idade e tomamos uma cachaça lá em Catalão e tinha um serviço de alto-falante perto da minha casa. Então eu e mais uns 3 colegas subimos até esse local onde tinha um bar e lá o pessoal falou, já faz umas imitações. Eu imitava o Geraldo Zé de Almeida, locutor esportivo, tentava imitar o Heron Domingues no Repórter Esso da Rádio Nacional. E 15 anos de idade eu tinha as duas vozes, a voz fina e a voz grossa, né? E aí eu entrei lá, peguei o microfone e comecei a fazer essas imitações no serviço de alto-falante. E o diretor comercial da Rádio Cultura de Catalão, chamado Farid Narras, ouviu, ele saiu da casa dele, que era próxima a esse serviço de alto-falante, e foi lá saber quem é esse rapaz que tá falando aí. Era o próprio. A partir daí ele me convidou para ser locutor comercial da Rádio Cultura de Catalão. O salário era metade do salário mínimo. Aí eu fui e terminei o curso ginasial em Catalão e vim para Goiânia. Aqui em Goiânia, o maior desafio foi deixar eu fazer o teste, porque eu tinha vergonha de falar grosso. E me apresentava como locutor noticiarista, que eu nunca tinha sido, né? Eu cheguei, e aí fiz teste na Rádio Brasil Central, passei, senão a história fica longa, mas é muito engraçado. Fez na Universitária e também na... Fiz na Rádio Universitária. Passei em ambos, mas optei pela Rádio Brasil Central, que na época, acho que até hoje é uma emissora de porte diferenciado, né, em termos de alcance, né? A Brasil Central era tão poderosa que tinha novela naquela época, na época que eu comecei. Tem auditório hoje, né? Ainda tem, ainda hoje. Aí depois você foi para a TV Anguera, para a Rádio Anguera. Fui para 6 meses depois de RBC, o Arthur Rezende me convidou, falou, por que você não faz um teste na Rádio Anguera? Enfrentei os mesmos desafios, né? Pô, com essa voz desse... Vai com a voz fina ou vai com a voz grossa? Aí foi aquele... Aí fiz o teste, passei. Isso foi em julho de 64. Comecei na Rádio Anguera em julho de 64. A TV Anguera tinha acabado de ser instalada nessa época, né? Tinha 7 meses, 8 meses. Passados 3 meses, o Jaime Câmara e Tasso Câmara e Cunha Júnior. Grande Cunha. Que pouca gente se lembra dele, foi uma pessoa importantíssima. E aí me falou, olha, nós vamos lançar um noticiário na televisão, 5 notícias por noite. Chamava Covap Informa. Naquela época, o patrocinador dava nome ao jornal. E aí, falou, ó, seu Jaime, com a linguagem objetiva dele, Jaime Câmara, né? Falou, ó, você vai ajudar o Zé Divino. O Zé Divino já estava na emissora. O Zé Divino era o locutor de off, apresentador. Eu que apresentava a Hora do Ângelo, né? Não sei se ainda apresenta. E aí ele falou, você vai ajudar o Zé Divino. Se você passar, aí nós vamos fazer os vencimentos seus. Expressão que eu guardei até hoje. Não é salário, não, era vencimento. Ordenado meio. E aí, em outubro, eu fui contratado. Por isso que agora, em outubro, eu completo 55 anos. Só 5 mais do que você, viu, Paulo? Então, estamos lá até hoje, né? Graças a Deus. Okay. Mas se fizer aquela continha que eu fiz antes da gente começar o programa... Você ganha, né? Eu ganho, porque são 44 de televisão, mais 6 de rádio são 50, e mais 17 de popular são 67. Cumulativamente, né, evidentemente. Ok, perfeito. Mas, professor, se o senhor me permite, eu quero fazer um agradecimento ao Jacques e, ao mesmo tempo, ressaltar para o telespectador essa figura humana, essa figura sensacional que é o Jacques Sobrão. Porque isso que ele disse agora há pouco aí sobre... sair do ar, sair de cena é uma coisa que quase ninguém faz, porque o ser humano tem uma coisa chamada vaidade que impede, né, que ele desconfie de alguma coisa, mas ele quer continuar no ar.
E foi exatamente o que o Jackson disse aqui, que ele falou para mim naquela ocasião. Eu fiquei emocionado, como fico agora, Jackson, tanto tempo depois, de lembrar disso. Sabe, desse desprendimento seu, dessa coisa interessante, né, que surgiu entre nós, não esquecendo também uma ocasião, logo que eu vim para cá, em que eu estava na sala do Tasso Câmara, o senhor Jaime não estava lá no momento, para pedir demissão. Né, porque, enfim, eram questões de acerto contratual, acertar uma coisa e não veio, não, mês que vem a gente acerta e não acertou, falei, vou embora. O Jackson me viu durante o dia, porque eu só ia à noite para a televisão fazer o jornal, era à noite, e ele estranhou, o que você está fazendo aqui? Eu contei a ele, e ele falou, não, vem cá, vamos comigo ali, eu estou indo numa loja de material de construção, me lembro disso até hoje. Eu não sei se você estava construindo ou reformando uma casa sua, vamos comigo para você dar uns palpites. Eu falei, não, eu preciso falar aqui com o seu Tasso e tal, não sei o que. Não, vem cá. Aí ele me botou dentro do carro dele, nós fomos, você se lembra disso? E ele falou, não faça isso, essa empresa é uma grande empresa, uma empresa boa para você trabalhar, para todos trabalharem, e você vai se arrepender se você sair daqui. E eu fiquei com aquilo na cabeça, o Jacques me convenceu, e aí mostra, mais uma vez, esse desprendimento dele. Não tinha esse negócio de concorrência entre nós. Ele abriu mão de apresentar o principal jornal da emissora, porque eu apresentava um, que você apresentava antes, né, que era o Fatos e Manchete, que ia ao ar às 7 da noite e às 10 da noite, antes das novelas, coisa de 5 minutos apenas. E o Zé Divino apresentava o bloco local do Jornal Nacional. Com a saída do Zé, parece que foi isso mesmo, né? Você assumiu o Jornal Nacional e eu continuei no Fatos e Manchetes, entrei no Fatos e Manchete, você apresentava tudo, né, até eu chegar. Então o Jackson, professor, tem essa coisa assim de pessoa iluminada mesmo que ele é. Obrigado. Eu sou muito grato a ele por tudo isso que ele fez. Eu só não pude atender um pedido dele depois, quando eu saí definitivamente, que ele rasgou também meu pedido de demissão, né? Mas ali era um momento diferente, era um momento que eu estava querendo viver coisas que... Chegou a hora de ficar livre do tal do TP e ser jornalista. Ô, Jackson, como é que foi a questão? Porque você disse que tinha duas vozes, né? Uma voz fina e uma grossa. E como é que foi que você, de repente, rompeu com essa voz fina e a voz grossa que prevaleceu? Um relato objetivo para a missa não ficar muito comprida, né? Jurandir Santos, colega ilustre, Arthur Rezende, também colega ilustre, a gente ia numa boate que tinha em frente ao prédio do Popular, eu acho que o Paulo deve se lembrar dela. Yacht Club, se não me engano o nome dela. Não peguei essa época. Na época ali na Anhanguera, na Goiás ali. Aí a gente ia para lá, tomava uma cervejinha, dançávamos. Só que na hora de dançar eu não podia falar fino, senão a mulher ia pensar mal de mim, né? Esse cara não pode. Sem vocês entenderem. Bom, e aconteceu, e assim todo mundo me conhecia lá com a voz da televisão. E um dia eu estava na Rua 3, ali em frente, lembro direitinho, Bar das Vitaminas, Rua 3, quase esquina da Goiás. Uma dessas mulheres com as quais eu dancei lá no Yacht Club, me cumprimentou assim, oi, já, tudo bem, e eu falei com a voz fina. E ela destampou a rir, rapaz. Aí o meu pai, o que foi, meu filho? Pai, eu acho que eu pisei na bola aqui agora. Né? Eu não vou falar fino mais não. Aí você dá conta de falar fino hoje? Não, acabou, acho que consolidou a voz. A segunda voz consolidou. Realmente foi determinante esse momento, porque me envergonhou profundamente. Eu devia ter de 18 para 19 anos aí. Tem outra passagem muito interessante. No dia da intervenção federal em Goiás, 26 de novembro de 1964, houve a intervenção federal em Goiás. Perfeito. O José Divino o Mauro Borges caiu, foi deposto, né? Foi na queda do Mauro Borges. O Zé Divino, eram dois funcionários do jornalismo da televisão, o Zé Divino e eu. E o Zé Divino foi para a rua e eu fiquei na retaguarda lá dentro da emissora. E aí na retaguarda ele me encaminha a nota oficial da intervenção federal em Goiás. E eu li, né? Eu fui para o estúdio, manga de camisa, desse jeito aqui. E fui e li a nota de intervenção. E por que eu li? Todas as emissoras estavam censuradas naquele dia. A empresa, o Grupo Jaime Câmara, era o único ponto que era hostil ao governo do Mauro Borges. Os outros eram do esquema do Mauro Borges, né? Então eu lia o decreto de intervenção, terminei de ler o decreto de intervenção, um rapaz do corte virou,
o seu Jaime está te chamando lá na sala. Eu pensei, o que aconteceu, né? E eu subi para lá, para a sala dele, eu chego lá, tinha um coronel com ele, que eu não me lembro o nome. Fazia parte do grupo de intervenção em Goiás. Aí seu Jaime falou, ó, o coronel fulano de tal quer te conhecer aqui. Aí eu falei fino. Aí o coronel virou para mim e falou, ô Jaime, esse aqui não era aquele que está falando, não tem esse aqui não é. Aí seu Jaime começou a rir também, falou, não, é ele, porque tem duas vozes. Aí virou uma brincadeira. Né? Professor, mas essa voz do Jackson, que é de um baixo profundo, né? Faz com que ele imite assim, à perfeição, né? O Noriel Vilela, que era o cantor baixo profundo do Nilo Amaro e seus cantores de ébano. E ele faz isso e não vai deixar de fazer isso agora pra gente ver, claro, né? Mas não tem violão aqui. Né? Mas só um trechinho. Só um trechinho pequeno. Na noite de São João, minha saudade, não errer uma bacia, minha saudade, é pra ver se para o ano meu amor ainda me via. Leva eu. Perfeito, muito bem. Num dia eu tenho uma história fantástica sobre isso aqui. O Leonardo, cantor, me chamou para uma festa de fim de ano, 31 de dezembro. E estavam, junto com ele lá estavam também o Luciano e o Zezé de Camargo. Depois de umas 3 ou 9. De umas 3 ou 9, eu queria cantar essa música e fiz eles me acompanharem e fazendo coro comigo. Eu nunca vi um coro tão pesado. Que legal. O que a cachaça não resolvia, nada resolve. Mas ninguém filmou? Não, infelizmente não tem. Muito bom, meu. Aqui só tem esse documento agora. Agora tem, aí está registrado. Mas essa frase não é minha, não. Isso é de um médico amigo meu que falou, Jackson, o que a cachaça não resolver, nada resolve. Nada resolve, né? Mas assim, vocês estrelaram o jornalismo da TV Anguera durante o período do regime militar, né? Em grande parte. Quando você foi para a TV, ainda não era o regime militar, mas logo veio. E acho que você, quando já entrou na TV, não, já era. Quando eu entrei, já havia o regime militar. Já havia? Tanto que houve intervenção federal em Goiás, né? Eu entrei em outubro, a intervenção federal em Goiás foi em novembro. Ok, perfeito, é verdade. Pois é, como é que era fazer jornalismo nessa época, assim? Porque havia censura. Havia alguém da censura ali acompanhando vocês diariamente? Você quer falar primeiro ou eu falo? Eu posso falar daquele gancho que você me deu? Qual deles? Estava eu um dia apresentando o Fatos em Manchete, 10 horas da noite, e a equipe do jornalismo fechava o jornal e zarpava, né? Aliás, segunda-feira era o seu dia de jogar bola, né? Ninguém achava ninguém do jornalismo. Enfim, quem ficava lá era apenas o diretor de programação, como é que chama? Coordenador, né, de programação. E eu me lembro, era o Guilherme, um rapaz que veio de Belo Horizonte. Isso. E estava eu lá fazendo um programa ao vivo e tal, e ele me entra com um telex, né, uma mensagem de telex, que muita gente hoje em dia nem vai saber o que é o telex, mas era a forma de comunicação que existia antigamente, né? Você recebia de forma impressa as informações das agências e tal. E ele entrou no estúdio, eu apresentando o jornal aqui, ele com um papelzinho, chegou perto de mim com papel. Lê, é para ler. E eu peguei, né, desavisadamente, peguei, e ele, é para ler, tá bom, lá vou eu ler, né? De acordo com o Departamento de Censura da Polícia Federal, está proibida a divulgação de... Eu não lembro o que era. Você botou a censura no ar, né? No dia seguinte, o senhor Jackson veio, naturalmente, porque a direção foi em cima dele, ele era diretor de jornalismo, e eu expliquei, falei, mandaram ler, eu li, né? Tá certo. Mas não podia ler, falei, mas então cadê o povo do jornalismo que não estava aqui, né? Que não viu isso antes, né? Pois é, aí, para dar satisfação para a censura, eu levei o gancho de um dia. Levou o gancho de um dia. A sorte é que foi num sábado. Sim, e eu aproveitei para descansar, porque ele não deixava eu folgar no sábado, de jeito nenhum.
Agora, geralmente... Eu gostaria de ilustrar o tanto que é cruel a questão da censura. Da autocensura é pior, né? Também, nós vamos chegar lá. O que eu queria ilustrar para vocês? Eu vivi isso intensamente. Primeiro, um dado parece folclore, mas é real. Isso aconteceu no Jornal Popular. A Sociedade Interamericana de Imprensa divulgou um documento dizendo que Brasil e Cuba eram os países onde a censura onde havia censura. Aí chega o pessoal da Polícia Federal, a redação do Popular, e fala assim, olha, essa notícia não pode sair porque ela não é verdadeira, então vocês não vão divulgar essa notícia. Ponto. Também naquela época houve uma emissora de rádio aqui em Goiânia que divulgou o assassinato do Tarzan de Castro, que era líder estudantil na época. Sim, Tarzan. E vai depois, no mesmo dia, praticamente no mesmo período, que foi no período da tarde, o pessoal da Polícia Federal chegou até a Rádio Anhanguera, onde eu também trabalhava, apresentava noticiário lá, e me chamou, falou, olha, você vai acompanhar a gente até no DSBC. Eu fui. Você divulgou a notícia? Eu falei, não divulguei não. Com certeza, eu falei, não, eu que sou responsável pelos noticiários da tarde, eu que redigia os noticiários. Tudo rádio escuta, né? Naquela época não tinha jornalismo local. Você fazia o trabalho de redator, de produtor, tudo, de editor? Tudo. Até mimeografava o jornal. Mimeógrafo. E aí, mas mesmo assim, eu fiquei com medo. Ele falou assim, mas por que essa notícia vazou? Falou, não sei, a nossa emissora não divulgou. E aí eu vou contar para vocês o que é o lampejo da sorte. O diretor artístico da rádio, na época, Miguel Mendes, chegou para mim, mas você não vai dar a notícia que o Tarzan de Castro foi assassinado? Não, eu falei, não estou sabendo disso. Como é que eu vou dar uma notícia por ouvir falar? Não, mas a rádio tal já divulgou. Eu falei, não, mas eu não divulgo. A questão, houve muito sumiço de gente, o Ernestino Guimarães, que foi também... Em resumo, em função dessa notícia que eu não divulguei, eu fiquei lá até as 3 horas da manhã. Aí me liberaram de volta. Aí o momento mais grave disso tudo. Eu tô saindo da emissora, o Paulo lembra muito bem, nós estacionávamos o carro na viela da rua, ali, entre a Goiás e a 8. E o Zé Elias Fernandes, que era diretor do Centro Acadêmico da Faculdade de Medicina, presidente do Centro Acadêmico da Faculdade de Direito, saiu na minha frente. Ele era funcionário da empresa. Ele foi deputado estadual, hoje acho que prefeito de Aragarça, se não me engano. Na hora que ele saiu, que ele ia apontando o carro dele na rua 8, a polícia chegou, botou ele num saco de linho, que eu vi, e jogou ele para trás no carro. E aí os cidadãos viram, que eu também vi, falou, você vai com a gente também. E botaram um cara da Polícia Federal no meu carro, e eu fui seguindo eles até lá no DSBC. Resumindo, chegamos lá no DSBC, o cara falou, olha, você não viu nada, viu? Se você abrir a boca, como diz o outro, você tá. E aí, Daniel, o que você sente nessa hora? O tanto que você poderia ser assassinado, liquidado, e não ia sair nem uma vírgula em lugar nenhum do mundo. Porque não tinha como você buscar socorro. Não adianta você trabalhar num grande grupo de comunicação, nem coisa nenhuma. A vulnerabilidade, a fragilidade que você sente numa hora dessa é terrível. Aqui contando as suas histórias, a gente falava de censura, né, que é a experiência que vocês tiveram durante o regime militar, mas ainda há censura hoje em dia, né? Ainda há resquício ou há uma tentativa de volta da censura, Paulo? Eu acho que é a pior das censuras, né? Porque agora ela parte do judiciário. Quer dizer, o STF, a pretexto de, como disse o Dias Toffoli, presidente do STF, não se trata de censura, mas sim de uma defesa do STF por conta daquelas declarações, daquelas informações publicadas pelo site O Antagonista e também pela revista Cruzoé. Defesa, eu fico com vergonha, professor, quando eu vejo um sujeito como Dias Toffoli, né, que nunca conseguiu passar em concurso sequer para juiz e é o presidente do maior tribunal que nós temos no país, quer dizer, usar desse argumento vergonhoso, na defesa de quê? Se aquilo que foi publicado pela revista e pelo site, nada mais é do que reprodução do que estava no inquérito, né? De um trecho do inquérito. Okay. Quer dizer, então eles não inventaram nada. Sim. Quer dizer, falta mais o quê? Eu acho que se o Brasil não se rebelar, não se revoltar para valer contra esse estado de coisas,
eu não sei onde é que a gente vai parar, né? Porque do legislativo a gente já não espera nada que preste, né? Com honrosas exceções, naturalmente. Agora, o Supremo é uma instituição que tem 11 membros. Há ações em curso lá, inclusive o Teori Zavascki está acompanhando algumas ações que contestam justamente essa ação que está sendo, esse inquérito que está sendo conduzida lá pelo ministro... Só falo Fachin. Fachin, Teori já morreu. Fachin. O ministro Fachin está conduzindo, parece que 6 ações movidas pela OAB, pelo próprio Ministério Público, contra esse inquérito que está sendo conduzido lá no Supremo, né? Quer dizer, isso pode ir para uma Câmara ou para um plenário do Supremo e o Supremo rever o seu próprio ato equivocado, digamos assim. Tem uma frase de um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal que é simples e objetiva. Quem julga não pode acusar. Quem julga é o princípio do contraditório que está na Constituição, né? Esse inquérito teria um vício de origem, porque é um inquérito conduzido por quem é julgador e não por quem tem a função de investigar. Eu tenho muito medo disso, viu, professor? A gente que viveu, eu confesso que não vivi tão intensamente esse período da Revolução, né, dita por alguns, golpe dito por outros, porque eu tinha, à época, 12 anos, 13 anos, em 64. Mas... ainda assim, eu acompanhei depois, até 85, naturalmente que eu vi os efeitos disso. E senti na pele ainda de uma forma amena, né? Mas, assim, aquilo não pode se tornar... Eu me lembro de uma frase do Delúbio Soares, quando alguém o acusou de ser um dos orquestradores do Mensalão, e ele disse, que isso, Mensalão, isso logo, logo vai virar piada de salão. E virou. Né, com o Petrolão, com tantas outras coisas que a gente viu. Então eu tenho medo de que isso que está acontecendo agora seja também apenas uma pequena amostra do que pode vir a acontecer se nós brasileiros não abrirmos os olhos e a gente não fizer uma cobrança efetiva em cima de todo mundo, inclusive da OAB. Né? Que, de um lado e de outro, de uma instituição e de outra, a gente vê que tem problemas e mais problemas. E eles ficando cada vez mais folgados. A manifestação popular que aconteceu em 2013 assustou a todo mundo. Mas depois, como ela cessou, todo mundo ficou muito tranquilo e parece que voltaram com mais gás ainda para fazer as malandragens. Então, o brasileiro precisa se revoltar sim, quanto é tempo, penso eu. Okay. Eu tenho uma preocupação com o peso que as redes sociais hoje têm dentro do nosso universo. E é muito preocupante quando você lê pesquisas feitas que indicam que a sociedade, grande parte da sociedade, recebe com mais, vamos dizer assim, aceitabilidade a notícia falsa. É impressionante você imaginar que aquilo que é mentira toca mais as pessoas do que a informação verdadeira. Isso me preocupa muito. Impacta mais. Se criticava muito os grandes veículos de comunicação que fazem abordagem tendenciosas. Mas o que prejudica mais? Uma abordagem tendenciosa ou essa liberdade que tem hoje de produzir notícias falsas? Eu já vi pessoas iluminadas taxar de mundo de imbecis, né? Dentro das redes sociais. Humberto Eco, né? Se não me engano. Ele disse que as redes sociais deram voz aos imbecis. Eu temo muito por isso, porque o nível de responsabilidade, quando você coloca todo mundo no mesmo barco, e aí você vai chegar com, quer dizer, uma informação, ela tem que ser... Qual é o sucesso de um grande veículo de comunicação? É a credibilidade. É a credibilidade, é a correção. Sim, quando você perde a correção, a credibilidade... Acabou. Hoje a gente mesmo, quando vê uma notícia correndo nas redes sociais, a gente já procura as grandes agências de notícias, né, os grandes veículos, para confirmar se aquela informação procede ou não. Né? Essa é uma preocupação que eu acho que a gente tem que ter. Eu lembro de uma frase do Fernando Henrique Cardoso, onde ele fala sobre o baixo nível de boa parte do eleitorado brasileiro, né? Não desqualificando os pobres, não é isso, mas realmente ainda a falta de capacidade de ter uma leitura, vamos dizer assim, ideal daquilo que dizem os políticos e as autoridades. Agora, né? A nossa Constituição e a grande mídia, e todos, de um modo geral, os jornalistas defendem muito o princípio da democracia. A gente vê hoje
uma certa hegemonia, para usar um termo aqui que o pessoal critica muito aí, de Gramsci, né? Que é a hegemonia da democracia, como valor, né? Defendemos tudo isso, todo mundo fala em nome da democracia. Até o presidente da República, fazendo uma crítica velada ao Dias Toffoli, fala, né? Que a liberdade de imprensa é um valor da democracia e tal. Mas, na verdade, a população brasileira me parece bastante autoritária. Não, a população como um todo, assim, se ao mesmo tempo que a gente defende a democracia, mais de 70% defende o porte de arma, que é uma forma de resolver os conflitos agressivamente, não pacificamente. Não é? Ou vocês não veem desse modo? A questão da violência, né, Paulo, leva muita sociedade a se curvar diante, às vezes, até do bom senso. Acha que, às vezes, vai se combater a violência com mais violência. Né? Esse é um receio que eu acho que, muitas vezes, a autoridade constituída trabalha com essa tese. Somos um país violento? Somos, sim. Aí vamos botar a arma na mão de todo mundo para combater essa violência? Me parece um equívoco, lógico. Eu acho mas que isso eu vejo assim... Isso é ausência do governo, né? A ausência de prestação de serviços do governo. Que não tem uma política. A Dilma até que tentou criar uma política nacional de segurança, uma política de segurança nacional. Não conseguiu. Tem que ter, porque esperar que apenas os governos estaduais façam um trabalho que inclui a fronteira de mais de 7 mil quilômetros, 9 mil quilômetros que tem com os países onde se produz droga, quer dizer, é esperar muito. Então, enquanto o Brasil não tiver uma política nacional integrada, né, para fazer o combate, primeiro, a entrada de armas e drogas, não adianta nada os governos fazerem alguma coisa. E ainda assim os governos fazem pouco. A gente vê aqui em Goiás, a tropa, por exemplo, da Polícia Militar é minúscula diante da necessidade. Né? E entra governo, sai governo, um critica o outro critica um, mas continua tudo a mesma coisa. Então a gente está entregue nas mãos da violência. E é onde o cidadão vai e faz justiça com as próprias mãos. Você falou de política, você ensaiou o ano passado ser candidato e depois desistiu. Não ensaiei não, professor, me empurraram. Me empurraram. Estava na grande expectativa me empurrar de agora de novo. Ser um bom candidato. Não, isso, na verdade, é um assunto recorrente. Eu me lembro até desde quando o prefeito Niel Bernays, né, ainda era vivo, ele, Maguito e tantos outros políticos queriam que eu me filiasse aos partidos deles, né, para poder concorrer a alguma coisa. Eu não tenho, confesso assim, muita vontade disso não, sabe? Eu me satisfaço no jornalismo, apesar dos problemas que a gente vive, apesar de censura econômica, apesar de todos esses problemas. Mas, na ocasião, só para responder a sua pergunta, na ocasião foi um amigo que foi candidato a deputado, e que a gente se encontrou e ele falou, poxa, você podia entrar, eu estou no tal partido e lá é bom, que não sei. Eu falei, obrigado, mas eu tenho muito o que fazer. E um outro amigo, inclusive, que trabalha comigo, tocou fogo. Ele falou, mas filia, deixa filiado, qualquer coisa você está filiado. E eu pensei, quer saber de uma coisa? Já que o Jackson sabe disso, a relação, infelizmente, a dependência econômica que existe dos veículos de comunicação no Brasil em relação aos governos é muito grande. Tanto que você está sentindo isso agora. Bolsonaro fechou os cofres, nas emissoras, os desafetos dele vão sofrer muito na mão dele. Então, infelizmente, porque os anunciantes privados, as empresas privadas não gostam de anunciar, não gostam de tirar dinheiro. Quando tiram, pichincha, pagam, sabe, muito menos do que deveria pagar. Então, existe essa dependência. E eu falei, quer saber de uma coisa? Já que eu estou sofrendo, e estou sofrendo mesmo ainda até hoje, né, com algum tipo de perseguição, eu falei, já que no meu campo eu sou menor do que eles, vou entrar no campo deles então para ver o que é. Deixa correr então. Mas foi uma coisa assim, passageira, mas que serviu para ver que felizmente houve por parte da população, eu vi isso nas redes sociais, uma aceitação muito grande ao meu nome. Porque rede social caiu o nome de político ali, tem aquele site, me permite aqui citar, o Mais Goiás, deu essa notícia, foi de cima embaixo, pessoas elogiando, dizendo que agora tinha um candidato e tal. Mas infelizmente o partido se vendeu e acabou virando o que virou e eu fiquei fora. Ficou fora. Ainda bem. Paulo, que vocês destacassem aqui um grande momento da história de vocês, da vida profissional de vocês, que marcaram
a trajetória de vocês como jornalistas? Você quer começar ou eu começo? Primeiro os mais novos. Professor Daniel, eu queria primeiro, antes de falar das histórias que a gente produziu, da minha felicidade de estar junto de você e de um amigo que a gente, às vezes, pela circunstância, a gente praticamente não se vê, né, Paulo? É verdade. Para mim foi muito gratificante encontrar o Paulo aqui. Para mim também. Duas histórias que eu acho que podem ilustrar bem a minha carreira de profissional. A primeira delas foi uma luta que eu tive ao lado do ex-prefeito, já falecido, o primeiro prefeito de Goiânia, Venerando de Freitas Borges, me ajudou. Consegui um passeio com Pedro Ludovico, né, o fundador de Goiânia. Perfeito. Foi um projeto que demorou mais de ano para a gente conseguir. Ele recluso ainda, caçado pela Revolução, né? Aí conseguimos fazer esse giro com ele pela cidade durante uma manhã toda. O que é relevante nisso? Eu acho que talvez um mérito meu foi pensar em tributar uma homenagem ao homem que fundou essa cidade. Nenhum jornalista pensou isso. Eu pensei, falei, gente, ele tem que mostrar, conhecer a cidade que ele projetou para 50 mil habitantes, que naquela época já beirava... Mas foi meio capciosa essa matéria sua também. Ela não foi tão inocente assim, não, porque foi na época do regime militar, tinha um governo biônico em Goiás, Irapuã Costa Júnior, e você o levou ao Palácio das Esmeraldas e foi recebido pela primeira-dama, segundo o documentário que eu vi. Isso aí é real, mas eu vou te explicar. A motivação minha foi puramente jornalística. Agora, o que eu acho que aconteceu? Não tem prova disso, que ambos já morreram, né? O Venerando e o doutor Pedro já morreu também. Sim. O que eu acho que aquilo aí foi uma gestão que o Venerando produziu. Eu estava gravando o Pedro Ludovico ao lado do busto dele, fora do palácio. Quando, de repente, o Venerando chega e falou, a dona Lúcia está chamando vocês para entrar. Então, Deus me perdoe se eu estiver equivocado. Eu acho que foi uma ação, vamos dizer assim, do professor Venerando para falar para a dona Lúcia que... Dona Lúcia Vânia, esposa do Irapuã Costa Júnior, então governador Bione. Claro que a Lúcia Vânia depois entrou na política eleitoral. E vou te contar o que a dona Lúcia me contou numa gravação que eu fiz com ela há uns 2, 3 anos atrás. Eu não sabia disso, isso é uma revelação histórica também. Ela virou para mim e falou, já sabe o que o doutor Pedro falou para mim? Falou, dona Lúcia, a senhora não sabe a encrenca que a senhora está arrumando e me recebendo aqui. E foi mesmo encrenca, velho? Não sei. Aí eu não perguntei para ela quais são os efeitos da encrenca. Mas o que acontecia naquela época? Quando você fala na questão de um governo biônico, na verdade o governo tentou impedir que eu divulgasse a entrevista. Não de uma forma assim ostensiva mas tentando... Fez pressão, de modo... Tentou, e a gente... Deixou de mandar mídia. Não houve. Eu sei que tentou... Mas geralmente é assim mesmo. Mas a organização Jaime Câmara assumiu... Eu vou relatar, porque isso faz parte da história, né? Antes de fazer o passeio com o doutor Pedro, eu conversei com o seu Jaime. Um assunto dessa... Eu ia fazer uma entrevista com um homem caçado pela Revolução. E o seu Jaime também era caçado. Falei, Jaime, pode tocar o barco. Eu fiz. A entrevista sairia na segunda-feira. O seu Jaime chegou do Japão no domingo. Um secretário do governo do Irapuã tentou me localizar de todo jeito no fim de semana. Eu fugi para uma fazenda aí para não ser pressionado. Aí voltei, falei, seu Jaime, está acontecendo isso. Estão querendo que a gente não divulgue. Eu falei, não pode soltar a entrevista. Nós combinamos, vai sair. Saiu 17 minutos de reportagem. Aí eu faço questão de contar para você o que o Mauro Borges me falou. Dia 27 de dezembro, 28 de dezembro, Dona Maria de Lourdes me telefona e falou, Jackson, o Mauro quer te homenagear pela reportagem que você fez com o pai dele. Você poderia almoçar com a gente aqui em casa, num edifício que tem ali em frente ao centro administrativo. Você lembra o nome do edifício, Paulo? Fortaleza? Ali não é esse nome. É um edifício... Eu sei qual é o edifício. E aí eu falei, dona Lourdes, eu queria levar o Hélio Rocha comigo, porque ele fez o texto de abertura da reportagem. Só. Reportagem eu fiz e o Hélio fez o texto de abertura. Muito bom. O Hélio, naquela época, ainda até hoje, é um dos jornalistas mais cultos de Goiás, né? E um texto brilhante.
Aí chegamos lá pro almoço com o Mauro e a mulher dele, um filho dele, eu não lembro, é um que fazia Itamaraty, não lembro se você lembra quem era, qual filho dele que fazia Itamaraty, você lembra? Eu não lembro o nome. Olha a saudação do Mauro para mim. Pô, Jacques, eu sei que vocês fizeram a reportagem jornalisticamente, mas você ajudou a eleger meu filho, Mauro, e o meu irmão, o Paulo Teixeira. Falei, olha, e realmente não houve intenção, porque saiu assim um pouco antes da eleição a repórter, mas ninguém pensou, em nenhum momento nós tocamos em família de Mauro Borges, nem coisa nenhuma. Fizemos uma reportagem com um homem que fundou Goiânia. Levei ele para a Avenida Goiás, para o Morro da Serrinha. Lá na Serrinha foi onde ele definiu a localização. O local. Falei, o que o senhor falou, doutor Pedro? Vai ser aqui. Aquele jeitão de coronel, né? Vai ser aqui. Essa reportagem foi na época do Geisel, né? O Geisel era o presidente da República. Já se anunciava a abertura na época, né? A reabertura. Eu vou resgatar Daniel, vou resgatar o termo correto. Distensão. A distensão, é isso. Lenta e gradual. Lenta e gradual. E você, Paulo, que histórias você tem para contar? Uma só? Digamos que minhas histórias se dividem, né, entre o tempo em que eu fui apresentador, ou seja, ler o que está escrito ali no teleprompter, né, que foram 17 anos, e depois, quando eu fui para a Serra Dourada, onde eu pude criar o Jornal do Meio-Dia. Lá que você criou a expressão jornalismo de verdade? Foi. Lá, né? Interessante que hoje todo mundo... Até a Anhanguera está usando, né? Até a Anhanguera está usando, a Record usa, a Anhanguera. Aqui tem o homem da notícia e o jornalismo de verdade. Estamos aqui hoje. Mas então, quer dizer, foi depois disso, quando eu passei a comandar a equipe, que eu passei a comandar a pauta, aquela coisa toda, que eu pude mergulhar um pouco mais como o Jackson, por exemplo, que o Jackson já era diretor de jornalismo, e quando não era, como ele disse, era ele e o Zé Divino, né? Um ia para a rua, outro ficava na retaguarda, então eles se autopautavam, eles tinham liberdade para fazer isso. E eu só passei até essa liberdade quando eu fui para a Serra Dourada. E lá eu pude comandar, felizmente, assim, grandes coberturas, infelizmente, de assuntos ruins, mas grandes coberturas, como, por exemplo, o sequestro do Wellington Camargo, né? Irmão do Zezé. Não custa lembrar que os bandidos mandaram parte da orelha dele para a porta da TV Serra Dourada, né? Sim. Quer dizer, e isso, pode parecer meio maluco que eu vou dizer, mas isso também credibilidade junto até aos bandidos. Exato. Eles falaram, se mandar para a Serra Dourada vai repercutir sem qualquer, pelo amor de Deus, estou brincando. Mas então, foi uma cobertura que a gente fez, que a gente teve a felicidade e era uma briga, né, Jacques? Era uma briga, ele querendo dar as informações primeiro, eu daqui querendo dar as informações. E ali eu consegui, felizmente, ali com a nossa equipe, né, que era uma equipe muito unida, a gente conseguiu fazer um trabalho brilhante, né, de não apenas ter tido ali a prova, né, do sequestro dele, mas ter todo o desdobramento, a libertação dele, a gente que pegou primeiro. Depois, quando ele foi internado lá no Hospital Maternidade de Amparo, né, que a gente fez aquela cobertura, que ele estava nas janelas, eu estava em casa comandando as coisas, porque foi no domingo, e eu vi que abriram as janelas assim, só uma frestazinha, assim, aquelas janelas de alumínio, e pensei comigo, falei, quem está ali, se for um curioso, vai querer abrir, porque a gente sabe que todo mundo gosta de estar atrás dando tchauzinho, querendo ver o que está acontecendo. Falei, se não mostrou tudo é porque, será que é nesse apartamento que ele está? E era. Eu falei para o Jordevá, que estava fazendo a cobertura, falei, era o Jordevá, a Luciana e a Janete na produção. E eu liguei para elas, falei, fala para o Jordevá puxar o assunto ali para ver, porque todo apartamento tem televisão no hospital. E aí ele abriu, era o tal do Zezé. E aí falei, joga esse microfone, pega um cabo de vassoura, um bambu, qualquer coisa, amarraram, subiram, e nessa hora o Gugu Liberato entrou. E foi um massacre, né, que ele fez em cima do Faustão, na audiência nacional. Então, assim, são coberturas que a gente comandou, essa, do Pareja, que a gente comandou também com muitas informações. Ricardo Pareja, o bandido. Não, Leonardo Pareja. Leonardo Pareja, isso. Aqueles motins, aquelas coisas todas. A gente conseguiu fazer belos trabalhos e muitos outros. Teve aquela época que o presidente do tribunal ficou retido lá. Foi. Homero Sabino. Homero Sabino, exatamente. Homero Sabino, quer dizer, um repórter nosso também. Um repórter também. Agora, assim, se você tivesse de escolher hoje
Você escolheria o jornalismo de novo? Eu, sem dúvida. Sem dúvida. Você também? Absurdo. Eu não nasci jornalista, mas acabei adotando o jornalismo. Se tornando jornalista. É bom lembrar que na minha época não tinha escola de jornalismo, né? Quando eu cheguei aqui, quando eu comecei, eu fui beneficiado, como grande parte dos jornalistas da época, todo mundo foi beneficiado por um decreto presidencial que tornava jornalista quem já estava no exercício da profissão. Era o tal do... Como é que chamava? Era o registro provisionado. Provisionado, Você também é sociólogo. Sim, antes de vir para cá eu fiz Ciências Sociais e Estudos Sociais, lá em São Paulo. Aí cheguei aqui e fui fazer jornalismo também. Só que confesso, professor, não dei conta. Foi em 79, foi nessa época que você lembrou bem, que eu fui para Brasília, 79, 80, 81. Eu estava quase terminando, eu não dei conta, era muita greve, falta de vontade, professores que não conheciam nada da prática do jornalismo, que eu espero que tenha mudado essa história. Que conselho vocês... Vamos começar pelo Jackson. Daria para um jornalista que está começando agora? Olha, o aspecto mais gratificante da minha profissão, vou me colocar como o desejo que todo mundo percebe. É o respeito que eu percebo que as pessoas têm por mim. Não de exaltação, de massagear o ego. É da correção. Não de celebridade, né? Exatamente. É a confiança que eu sinto que as pessoas têm no trabalho que eu desenvolvi e tento desenvolver até hoje. Eu acho que esse prazer, trabalhar essa alegria... a confiança, a credibilidade junto eu acho o seguinte, se nós perdermos a credibilidade, nós acabamos com o jornalismo, concorda, Paulo? Concordo. Sem credibilidade não tem jornalismo. Concordo. E eu lamento pelos rumos, né? Que o dito jornalismo está tomando nos dias de hoje, né? Que não tem nada a ver com o que eu, pelo menos, penso do jornalismo. Mas... uma frase que eu poderia dizer para quem está entrando aí, para quem pensa em fazer jornalismo, e muitas vezes eu encontro pessoas que dizem que fizeram jornalismo, né, porque viam o trabalho da gente e tal, é o seguinte: tenham vontade de fazer, não tenham horário para começar, para terminar, pensem numa coisa muito maior. Eu costumo dizer, professor, que o jornalista é como um médico parteiro, ele não tem hora, não pode ter hora. Ele diz, terminou minha hora, eu tenho que ir embora. Não que você vai se deixar explorar pelo patrão. Queria só acrescentar uma frase, só uma frase. Tá bom. Na vida, a gente tem que se tornar necessário. Perfeito. Gente, olha, eu agradeço muito vocês aqui. Avançamos um pouquinho o tempo, mas vale a pena. Nem que a gente tire aí um pouquinho de comercial, mas valeu a pena, porque precisávamos ouvir vocês, tudo que vocês têm para dizer. Na verdade, a gente precisa de mais tempo. Proponho aí que a gente faça uma segunda edição desse programa com os dois aqui, se vocês toparem, e faça uma segunda edição, porque foi muito bom. Eu agradeço muito a vocês, muito boa noite, muito obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço, professor. Obrigado. Eu que agradeço muito, Daniel. Foi um prazerão estar aqui com você e com o Paulo Vélez. E eu sei que tem um pedido aí para que o Boa Noite hoje... Sim, eu vou encerrar agora, mas vou pedir para o Jackson fazer o boa noite para todo mundo aqui, o boa noite clássico dele. Um grande abraço para você, da minha parte, muito boa noite. Jackson para encerrar. Com a voz grossa. Uma boa noite para você.